No meu aniversário, meu marido e meus filhos me entregaram os papéis do divórcio e as ordens de despejo. A casa, o negócio, a empresa, tudo se foi. Minha filha zombou, me chamando de patética enquanto todos riam. Sorri, assinei sem tremer e fui embora em silêncio. Em uma semana, meu telefone começou a tocar com 42 ligações desesperadas. O karma chegou mais rápido do que eu esperava. Ela realmente acha que vamos dar uma festa para ela amanhã. A risada de Sofia ecoou pela saída de ar do aquecimento do escritório de Elijah, logo abaixo do nosso quarto. Encostei meu ouvido na grade de metal. Pai, você tem certeza de que o advogado disse que o aviso de despejo é legal? A voz de Nathan agora. Já tratamos de tudo, respondeu Elijah. A transferência da empresa, a escritura da casa, os papéis do divórcio. Amanhã à noite, sua mãe não terá mais nada, exceto aquele Honda antigo que ela se recusa a vender. Fiquei paralisada no chão do nosso quarto, com os joelhos raspando no carpete enquanto minha família discutia casualmente sobre meu apagamento. Antes de continuarmos, quero agradecer por sua presença. Se você acredita que a traição familiar merece consequências, considere se inscrever. É gratuito e ajuda outras pessoas a encontrar essas histórias importantes. Agora, vamos ver o que descobri. Minha mão encontrou a borda da estrutura da cama, agarrando-a até meus dedos ficarem brancos. Através da ventilação, ouvi cadeiras raspando no chão do escritório de Elijah. Papéis farfalhando. A voz de Nathan soou novamente, clínica e distante, como provavelmente soou no tribunal. Os documentos de transferência são invioláveis. Eu os estruturei de forma que ela não possa alegar coerção. Contanto que ela assine de livre e espontânea vontade, pensando que é outra coisa, estamos protegidos. E a Patrícia está pronta para se mudar neste fim de semana? Perguntou Sofia. Havia uma ansiedade em sua voz que me embrulhou o estômago. Patrícia Lawson. O nome já circulava no nosso círculo social há meses, uma viúva recente que herdara o negócio de materiais de construção do marido. Patrícia entende o cronograma, disse Elijah. Sua voz tinha um calor que eu não ouvia em mim há mais de um ano. Ela já levou algumas de suas coisas para o depósito no centro da cidade. Assim que Abigail sair, podemos começar do zero. Rastejei para trás, saindo da ventilação, meu movimento silencioso sobre o carpete grosso que eu havia escolhido especificamente por suas qualidades de isolamento acústico. Irônico que minha escolha de decoração agora me permitisse escutar minha própria morte. De pé, com as pernas trêmulas, fui até a janela do nosso quarto e olhei para o quintal onde criamos nossos filhos. O balanço já não existia há anos, substituído pela oficina do Elijah, mas eu ainda conseguia ver o fantasma dele no gramado desgastado que nunca se recuperou completamente. A conversa abaixo continuou, mas eu já tinha ouvido o suficiente. Minha família vinha planejando isso há meses, enquanto eu cuidava da vida deles. Só naquela manhã, eu já havia revisado 5 contratos para a construtora, confirmado as entregas de materiais da próxima semana e acertado as contas que Nathan supostamente estava gerenciando. Fui até o nosso armário e peguei a mala pequena da prateleira de cima, a que eu usava para viagens de negócios noturnas. Minhas mãos se moviam automaticamente, dobrando roupas, selecionando itens anteriores ao meu casamento. O colar de pérolas que minha mãe me dera na minha formatura do ensino médio. O relógio que eu havia comprado com meu primeiro salário. O álbum de fotos da faculdade antes de Elijah existir no meu mundo. Lá embaixo, ouvi a porta do escritório se abrir. Passos se dispersaram pela casa. Os passos pesados de Elijah se moveram em direção à cozinha. Os passos leves de Nathan se dirigiram para a porta da frente, provavelmente indo para seu apartamento no centro da cidade, aquele que eu havia fiado quando seu crédito não era suficiente. Os saltos de Sofia seguiram em direção à garagem onde estava seu BMW, o carro que lhe demos por concluir seu mestrado. Guardei a mala de volta no armário e desci as escadas com a normalidade de sempre. Elijah estava em pé no balcão da cozinha, servindo café em sua caneca favorita, aquela com a rachadura fina que Nathan lhe dera anos atrás. Ele olhou para cima quando entrei e, por um instante, vi um lampejo de algo. Culpa? Expectativa? Passou rápido demais para identificar. Planos para amanhã? Perguntei, pegando minha caneca do armário. Só uns papéis no escritório. Ele não me olhou nos olhos. Amanhã é um grande dia. Seu aniversário.
As palavras pairavam entre nós como uma arma carregada sobre a mesa. 60 anos. Adicionei creme ao meu café, observando-o girar e desaparecer na escuridão. Acho que vale a pena comemorar. Temos algo especial planejado. O sorriso dele não alcançava seus olhos. Isso não acontecia há meses. Percebi quando foi que parei de reparar. A manhã se estendeu com sua rotina habitual, mas tudo parecia diferente agora. Dirigi até o depósito da nossa construtora, onde Carlos me recebeu com sua expressão preocupada de sempre com as discrepâncias no estoque. 3 paletes de piso de carvalho premium haviam desaparecido do nosso sistema. 2 remessas de mármore haviam sido redirecionadas sem autorização. As câmeras de segurança apresentaram problemas misteriosos nas mesmas noites em que essas mudanças ocorreram. Senhora B, disse Carlos, no meu aniversário, meu marido e meus filhos me entregaram os papéis do divórcio e as ordens de despejo. A casa, o negócio, a empresa, tudo se foi. Minha filha zombou, me chamando de patética enquanto todos riam. Sorri, assinei sem tremer e fui embora em silêncio. Em uma semana, meu telefone começou a tocar com 42 ligações desesperadas. O karma chegou mais rápido do que eu esperava. Ela realmente acha que vamos dar uma festa para ela amanhã. A risada de Sofia ecoou pela saída de ar do aquecimento do escritório de Elijah, logo abaixo do nosso quarto. Encostei meu ouvido na grade de metal. Pai, você tem certeza de que o advogado disse que o aviso de despejo é legal? A voz de Nathan agora. Já tratamos de tudo, respondeu Elijah. A transferência da empresa, a escritura da casa, os papéis do divórcio. Amanhã à noite, sua mãe não terá mais nada, exceto aquele Honda antigo que ela se recusa a vender. Fiquei paralisada no chão do nosso quarto, com os joelhos raspando no carpete enquanto minha família discutia casualmente sobre meu apagamento. Antes de continuarmos, quero agradecer por sua presença. Se você acredita que a traição familiar merece consequências, considere se inscrever. É gratuito e ajuda outras pessoas a encontrar essas histórias importantes. Agora, vamos ver o que descobri. Minha mão encontrou a borda da estrutura da cama, agarrando-a até meus dedos ficarem brancos. Através da ventilação, ouvi cadeiras raspando no chão do escritório de Elijah. Papéis farfalhando. A voz de Nathan soou novamente, clínica e distante, como provavelmente soou no tribunal. Os documentos de transferência são invioláveis. Eu os estruturei de forma que ela não possa alegar coerção. Contanto que ela assine de livre e espontânea vontade, pensando que é outra coisa, estamos protegidos. E a Patrícia está pronta para se mudar neste fim de semana? Perguntou Sofia. Havia uma ansiedade em sua voz que me embrulhou o estômago. Patrícia Lawson. O nome já circulava no nosso círculo social há meses, uma viúva recente que herdara o negócio de materiais de construção do marido. Patrícia entende o cronograma, disse Elijah. Sua voz tinha um calor que eu não ouvia em mim há mais de um ano. Ela já levou algumas de suas coisas para o depósito no centro da cidade. Assim que Abigail sair, podemos começar do zero. Rastejei para trás, saindo da ventilação, meu movimento silencioso sobre o carpete grosso que eu havia escolhido especificamente por suas qualidades de isolamento acústico. Irônico que minha escolha de decoração agora me permitisse escutar minha própria morte. De pé, com as pernas trêmulas, fui até a janela do nosso quarto e olhei para o quintal onde criamos nossos filhos. O balanço já não existia há anos, substituído pela oficina do Elijah, mas eu ainda conseguia ver o fantasma dele no gramado desgastado que nunca se recuperou completamente. A conversa abaixo continuou, mas eu já tinha ouvido o suficiente. Minha família vinha planejando isso há meses, enquanto eu cuidava da vida deles. Só naquela manhã, eu já havia revisado 5 contratos para a construtora, confirmado as entregas de materiais da próxima semana e acertado as contas que Nathan supostamente estava gerenciando. Fui até o nosso armário e peguei a mala pequena da prateleira de cima, a que eu usava para viagens de negócios noturnas. Minhas mãos se moviam automaticamente, dobrando roupas, selecionando itens anteriores ao vesti o vestido, o tecido de seda frio contra minha pele, e percebi como Elijah me observava da porta, seu pé batendo no chão de madeira em um ritmo nervoso que reconheci de 32 anos de casamento. Descer as escadas foi diferente esta manhã. As fotos de família de sempre na parede pareciam observar minha descida com olhos cúmplices.
No andar de baixo, a sala de estar havia sido reorganizada. Nossos móveis estavam encostados nas paredes, criando um espaço aberto no centro, onde nossa mesa de centro de mogno servia como um altar. A luz da manhã, que entrava pelas janelas, iluminava uma pasta grossa de papel pardo colocada precisamente no centro. Nathan estava parado na porta da frente, com a postura ereta e bloqueando o caminho, vestido com seu terno de tribunal, apesar de ser sábado. Seu celular estava na mão, em um ângulo que sugeria gravação. Sofia se posicionou perto do corredor que dava para a garagem, com o celular erguido e um pequeno sorriso nos lábios. Eles formaram um triângulo com Elijah no topo e eu no centro, cercada. Por favor, sente-se, Abigail. Elijah gesticulou para a cadeira que haviam posicionado de frente para a mesa. Não era o meu lugar habitual, onde eu já havia me sentado para milhares de cafés da manhã, mas uma cadeira de cozinha trazida especialmente para este momento. A madeira parecia fria através do vestido de seda. Nathan pigarreou e deu um passo à frente, sua voz de advogado substituindo qualquer traço do filho que costumava me ligar para pedir conselhos durante a faculdade de Direito. Mãe, precisamos discutir algumas mudanças na estrutura familiar e nos arranjos empresariais. O que estamos apresentando hoje é o resultado de uma análise cuidadosa e de uma consulta jurídica. A pasta se abriu sob os dedos de Elijah, revelando documentos marcados com abas amarelas indicando linhas de assinatura. Tantas abas. Uma vida inteira de abas. Nathan continuou falando, suas palavras fluindo com precisão praticada enquanto eu observava as mãos de Elijah tremerem enquanto ele espalhava os papéis sobre a superfície da mesa. O primeiro documento é um pedido de dissolução de casamento. Os termos são generosos, considerando as circunstâncias. Os olhos de Nathan nunca encontraram os meus, focando em um ponto logo acima da minha cabeça. Você receberá seus pertences pessoais e o Honda. O segundo conjunto transfere seu interesse no negócio de construção para o pai, reconhecendo seu papel como operador principal. O terceiro conjunto renuncia à reivindicação desta propriedade, reconhecendo que a hipoteca e as melhorias foram financiadas principalmente pelos esforços do pai. Cada palavra tinha um impacto calculado. Mas foi Elijah quem desferiu o golpe pessoal. Nós nos distanciamos, Abigail. Você sabe disso. Isso é o melhor para todos. Uma chance para novos capítulos. Sua fala memorizada vacilou enquanto ele gesticulava vagamente para os papéis. Patrícia Lawson tem nos ajudado a navegar nessa transição. Ela entende de negócios e entende o que precisamos para seguir em frente. Sofia finalmente falou, sua voz jovem carregada de uma crueldade que devia ter sido ensaiada para alcançar uma entrega tão perfeita. Já levamos suas coisas para a garagem, mãe. As coisas que são suas de verdade, pelo menos. A maior parte foi com o dinheiro do papai que comprou todo o resto. Ela baixou o celular um pouco para olhar diretamente para mim. Está tudo organizado, etiquetado, pronto para você pegar. O silêncio que se seguiu parecia vivo, respirando no espaço entre nós. Pela janela da frente, percebi o movimento. A senhora Henderson, do outro lado da rua, estava em seu jardim, fingindo regar plantas que não precisavam de água. Tom Martinez, o vizinho, havia escolhido aquele momento para verificar sua caixa de correio pela terceira vez naquela manhã. Eles sabiam. Toda a vizinhança tinha sido informada, avisada ou convidada a testemunhar minha humilhação. Você é patética, mãe. As palavras de Sofia cortaram o silêncio com precisão cirúrgica. Você realmente achou que ainda precisávamos de você? Papai construiu este negócio. Nathan tem expertise jurídica. Eu tenho minha própria vida, minha própria carreira. Com o que exatamente você contribui, além de cumprir as tarefas cotidianas como uma espécie de robô? A risada de Nathan veio rápida e aguda, um som que eu nunca tinha ouvido dele antes. A risada de Elijah veio em seguida, nervosa e aguda. A risada de um homem que cruzou a linha e não conseguiu encontrar o caminho de volta. O som ecoou nas paredes da casa que passei 3 décadas criando, mantendo e enchendo com o que eu pensava ser amor. Um movimento vindo da cozinha chamou minha atenção. Marcus Webb apareceu. O amigo de Nathan da faculdade de Direito, que já havia comparecido a dezenas de jantares naquela mesma mesa. Ele segurava sua pasta como um escudo, com uma expressão profissionalmente neutra. Estou aqui como testemunha, ele anunciou desnecessariamente,
para verificar se todas as assinaturas foram dadas livremente e sem coerção. A caneta surgiu na mão de Elijah, cara e pesada, a Mont Blanc que eu lhe dera quando ele fechou nosso primeiro grande contrato. Ele a estendeu para mim com a mesma mão que segurou a minha durante as dores do parto, durante o funeral da minha mãe, durante as comemorações, os fracassos e as manhãs comuns de terça-feira, que agora pareciam tesouros que eu nunca havia valorizado devidamente. Peguei a caneta. Seu peso parecia significativo, definitivo. A sala prendeu a respiração quando puxei o primeiro documento para perto de mim. Nathan mudou ligeiramente de posição, certificando-se de que seu celular registrasse tudo. Sofia deu um zoom com o dela. A respiração de Elijah tornou-se audível no silêncio. Minha assinatura fluiu pela primeira aba amarela com a facilidade de quem a pratica. Depois, a segunda, a terceira, cada nome escrito com a caligrafia cuidadosa que minha mãe insistia que eu aperfeiçoasse. Na época em que assinaturas significavam promessas e promessas significavam alguma coisa. Assinei a casa onde meus filhos deram os primeiros passos. Assinei o negócio que ajudei a construir com um único caminhão e um sonho. Assinei 32 anos de casamento com a mesma mão firme que outrora assinou nossa certidão de casamento. Assinatura final concluída. Pousei a caneta com um clique suave na superfície de mogno. Olhando para cima, encontrei os olhares de cada um deles. O triunfo contido de Nathan se misturava a algo mais. Incerteza. O celular de Sofia abaixou um pouco enquanto ela processava minha calma. Elijah deu um passo para trás como se eu pudesse explodir, enfurecer-me, me tornar a cena para a qual eles aparentemente haviam se preparado. Então sorri. Um sorriso verdadeiro, do tipo que alcançava meus olhos e transformava meu rosto em algo que eles não viam há anos. Paz. Isso os enervou mais do que qualquer grito. Obrigada, eu disse suavemente, levantando-me da cadeira com elegância deliberada. Isso torna tudo muito mais simples. Minha compostura perdurou exatamente até eu fechar a porta do Honda atrás de mim. O motor do carro velho pegou na terceira tentativa, como acontecia há 15 anos, e eu me afastei da minha antiga vida com nada além de 2 malas e um silêncio tão completo que parecia estar me afogando. O hotel para estadias prolongadas ficava a 19 quilômetros da casa, longe o suficiente para que ninguém do nosso círculo social visse meu carro acidentalmente no estacionamento. O recepcionista mal olhou para mim enquanto eu contava o dinheiro para a estadia de uma semana. O quarto 237 cheirava a desinfetante industrial e sonhos desfeitos, mas tinha uma porta que trancava e uma cama que não era compartilhada com um homem que estava planejando minha eliminação há 6 meses. Deixei as malas perto da porta e peguei meu celular, colocando-o no modo avião antes de remover o chip completamente. Eles esperariam que eu ligasse para alguém, qualquer pessoa, para me enfurecer, chorar e implorar por explicações. Em vez disso, eu desapareceria no silêncio que eles haviam criado. Mas primeiro, eu precisava de inteligência. Durante a viagem, fotografei mentalmente cada documento que assinei. E agora estendi meu celular sobre a cama, ampliando as imagens que consegui capturar enquanto fingia ler. A linguagem jurídica de Nathan era precisa, mas arrogante. Ele havia escondido cláusulas em subseções, presumindo que eu assinaria sem ler, assim como aparentemente fiz todo o resto sem pensar. Uma cláusula em particular se destacou, um acordo de não concorrência que me impedia de trabalhar na construção civil em um raio de 800 quilômetros. Inexequível segundo a lei estadual, mas eles não sabiam que eu sabia disso. Meu caderno se encheu rapidamente de colunas de informações, ativos que eles conheciam versus aqueles que desconheciam. A conta empresarial separada que eu havia aberto 3 anos antes, quando comecei a notar discrepâncias, agora continha $40.000 em honorários legítimos de consultoria de projetos paralelos que Elijah considerava pequenos demais para se preocupar. O depósito do outro lado da cidade onde eu guardava as antiguidades da minha mãe, ainda com meu nome de solteira. A rede de fornecedores que negociavam comigo diretamente, ignorando os canais oficiais da empresa. Exatamente à meia-noite, caminhei até o business center do hotel e usei o telefone para fazer a primeira ligação. Margaret Winters atendeu ao segundo toque, com a voz alerta apesar do horário. Tínhamos sido colegas de quarto na State College, ambas estudando administração, quando as mulheres ainda eram estranhas naquelas salas de aula. Ela se tornará contadora forense, especializada em casos de divórcio, encontrando ativos ocultos com a dedicação de um cão farejador. Abigail, este número não é seu.
Sua voz ficou mais grave, preocupada. Preciso da sua experiência, Margarete. Confidencialmente. Podemos nos encontrar amanhã? Onde e quando? Nenhuma pergunta sobre o motivo da minha ligação de um número desconhecido à meia-noite. Nenhuma expressão de surpresa. Margarete já havia lidado com divórcios tão difíceis que reconhecia o tom de uma mulher em crise. A segunda ligação exigiu um tratamento mais delicado. James Ashford havia construído seu escritório de advocacia com foco em contencioso corporativo. Mas, 4 anos antes, ajudei sua filha Rebecca a escapar de um casamento abusivo, escondendo-a em nossa casa de hóspedes por 3 semanas enquanto James providenciava medidas de proteção. Ele tentou me pagar, tentou expressar gratidão de maneiras que importassem para homens como ele. Mas eu simplesmente disse a ele que um dia eu poderia precisar de um favor. James, aqui é Abigail Brennan. Estou cobrando esse favor. A pausa durou 3 segundos. Vou liberar minha agenda da manhã. Entrada do meu escritório particular, 7 em ponto. A terceira ligação fez minhas mãos tremerem levemente. A detetive Riley Morrison havia investigado a morte do meu sócio, Robert Lawson, 8 anos antes. Ataque cardíaco aos 52 anos. O legista havia decidido, embora Robert tivesse acabado de passar por um exame físico completo no mês anterior. Sua viúva, Patrícia, herdou suas ações em nosso maior concorrente e as vendeu 6 meses depois pelo triplo do valor, quando a empresa misteriosamente recebeu 3 contratos governamentais que Robert estava buscando. Detetive Morrison, aqui é Abigail Brennan. Tenho informações sobre Robert Lawson que podem lhe interessar. Esse caso está arquivado há 8 anos, Sra. Brennan. Não vai ficar frio depois que você ouvir o que descobri sobre o ex-marido de Patricia Lawson, aquele que morreu 5 anos antes de Robert. O silêncio se estendeu tanto que me perguntei se ele tinha desligado. Então, você pode vir à delegacia amanhã à tarde? Traga tudo o que tiver. Ao amanhecer, meu telefone já havia acumulado 17 chamadas perdidas, mesmo desligado. O computador do Business Center do hotel mostrava 53 e-mails na nova conta que eu havia criado. Vários eram do Carlos, meu gerente de depósito, cada um mais urgente que o anterior. Liguei para ele do telefone do hotel, sabendo que ele estaria no armazém às 5h30, como fazia todas as manhãs há 12 anos. Senhora B, graças a Deus. Está tudo uma loucura por aqui. O Sr. B apareceu às 4 da manhã com aquela Lawson, me fez trocar todas as senhas do computador e disse que você estava de licença médica. A voz dele ficou mais grave. Ela estava medindo os escritórios, falando sobre reformas. Carlos, preciso que você faça exatamente o que eles mandam, mas também preciso que você documente tudo. Cada mudança, cada visita, cada pedido ou cancelamento incomum. Você consegue fazer isso sem ser óbvio? Você me deu uma chance quando ninguém mais daria, Sra. B. Não me esqueço disso. As 2 horas seguintes trouxeram uma enxurrada de informações. 3 grandes clientes ligaram diretamente para Carlos, confusos com os e-mails de Nathan anunciando reestruturação e aumentos de preços. 2 fornecedores relataram que as condições de pagamento haviam sido alteradas unilateralmente de 30 para 90 dias. O encarregado do projeto Anderson mencionou que materiais de qualidade inferior foram entregues naquela manhã, apesar das especificações indicarem claramente que eram de qualidade premium. Mas a informação mais valiosa veio de uma fonte inesperada. Nancy Palmer, que administrava a cafeteria onde Elijah atendia clientes, ligou para o número principal do hotel perguntando especificamente por mim. Alguém havia dito a ela que eu poderia estar hospedado lá. Querida, não sei o que está acontecendo no seu mundo, mas seu marido tem se encontrado com Patricia Lawson todas as terças e quintas de manhã nos últimos 18 meses. Sempre na mesa da esquina. Sempre acharam que estavam sendo discretos. Ela fez uma pausa. Minha prima Linda trabalha no tribunal. Patrícia esteve lá 3 vezes no mês passado, preenchendo papelada. E aqui está a parte interessante. Ela preencheu exatamente os mesmos tipos de documentos antes da morte do segundo marido. Linda se lembra porque parecia estranho na época, colocar tudo em ordem meses antes de ele ter o ataque cardíaco repentino. As peças formavam um padrão tão claro que me perguntei como não o havia percebido. Elijah não havia se apaixonado por uma mulher mais jovem nem se entediado com o nosso casamento.
Ele havia sido selecionado, preparado e agora estava sendo posicionado para algo muito pior do que o divórcio. Patricia Lawson não apenas roubou empresas. Ela eliminou seus proprietários após assumir o controle. Fiz uma última ligação naquela manhã, desta vez para Sarah Martinez, que dirigia a empresa de investigação particular que James havia recomendado para assuntos comerciais. O preço dela era caro, mas valia a pena, principalmente quando mencionei o nome de Patricia Lawson. Aquela mulher tem reputação, disse Sarah, cautelosamente. Vou precisar de um adiantamento, mas posso ter um histórico preliminar amanhã. Mas um aviso. Se metade do que ouvi for verdade, você não está lidando com uma simples situação de divórcio. Você está lidando com alguém que joga para valer, permanentemente. O quarto de hotel havia se transformado de um refúgio em um centro de comando. Documentos espalhados pela cama. Laptops abertos com contas comerciais que eles nem sabiam que existiam. Números de telefone de aliados que me ajudariam a navegar pelo desastre que minha família havia desencadeado. Eles pensaram que tinham vencido. Acharam que eu iria me desfazer em nada enquanto eles celebravam a liberdade. Eles não tinham ideia do que tinham realmente feito. Eles me libertaram também. Margaret Winter chegou ao quarto de hotel às 7 da manhã seguinte carregando 2 laptops e uma caixa de arquivos que fez a mesa render quando ela os pousou. Sua expressão mudou de preocupação profissional para alarme genuíno quando viu os documentos que eu havia fotografado espalhados sobre a cama. Cada um marcado com post-its detalhando as cláusulas ocultas e suas implicações. 3 anos, disse ela após 90 minutos de análise, com os dedos voando pelas teclas da calculadora. Elas vêm sangrando a empresa há 3 anos. Abigail, os padrões ficam claros quando você sabe o que procurar. Ela abriu planilhas em seu laptop. Os números formavam uma história de roubo sistemático. Fundos desviados por meio de pagamentos falsos a fornecedores. Despesas legítimas infladas em 30%, com o excedente direcionado para contas nas Ilhas Cayman. Materiais de construção comprados, mas nunca entregues. Seus custos baixados como prejuízo. O total me embrulhou o estômago. 1,2 milhão de dólares roubados metodicamente enquanto eu estava focado nas operações diárias. A assinatura digital de Nathan aparece em todos os documentos fraudulentos. Margaret continuou, destacando transações específicas. Ele usou a credibilidade de seu escritório de advocacia para autorizar transferências que jamais passariam por uma auditoria real. E aqui, veja só. Ela apontou para uma série de vendas de equipamentos de 6 meses atrás. Sua filha vendeu 3 escavadeiras e um guindaste por meio de uma empresa terceirizada. O equipamento foi vendido pela metade do seu valor de mercado, e o comprador era uma empresa de fachada que remontava a uma galeria de arte. A galeria dela. A galeria que Sofia havia inaugurado no ano passado, aquela que havíamos comemorado com champanhe e fotos de pais orgulhosos. Cada inauguração, cada exposição, financiada por equipamentos roubados da empresa que seu avô havia fundado com as próprias mãos e um único caminhão. A descoberta mais contundente de Margaret veio do cruzamento de datas. O nome de Patricia Lawson aparece nos cartões de assinatura das suas contas comerciais 2 semanas antes do seu aniversário, antes dos papéis do divórcio serem protocolados. Eles estavam tão confiantes de que você assinaria que já haviam iniciado o processo de transferência. Meu telefone vibrou com uma mensagem do Carlos. Preciso conversar pessoalmente. Urgente. Encontrei-o em um restaurante a 8 quilômetros do armazém, escolhendo uma mesa de onde pudesse vigiar a porta. Carlos chegou com um ar abatido, sentando-se na cadeira à minha frente com movimentos que sugeriam que ele estivera olhando por cima do ombro. Senhora B, fiquei até tarde ontem à noite fingindo fazer um inventário. Por volta das 21 horas, seu marido apareceu com aquela Lawson. Eles não sabiam que eu estava no depósito superior. Ele pegou o celular e acessou um aplicativo de gravação de voz. Eu gravei isso. O áudio estava abafado, mas suficientemente claro. Era a voz de Elijah. Assim que o divórcio for finalizado, poderemos começar a liquidar os bens de forma mais agressiva. Então Patrícia, com um tom frio e profissional. O cronograma é crucial. Precisamos que ela seja completamente removida de qualquer posição de tomada de decisão. Se ela tentar interferir, nós lidaremos com isso. Já lidei com obstáculos antes.
Tem mais, Carlos sussurrou. Verifiquei o sistema de segurança esta manhã. Alguém apagou imagens de 3 noites específicas no último mês, mas não sabia da existência do drive de backup que instalei no teto. Tenho tudo. A filmagem que ele salvou em um pendrive mostrava Elijah e Patrícia fotografando listas de estoque, contratos de clientes e acordos com fornecedores. Em um quadro, Patrícia estava ao celular enquanto apontava para o nosso banco de dados de clientes na tela do computador. O registro de data e hora marcava 2h47 da manhã, 3 semanas antes do meu aniversário. Eles estão planejando desmantelar a empresa e vendê-la aos poucos, disse Carlos. Ouvi-a mencionar compradores de Fênix que aceitam os contratos, mas não os funcionários. Todos seriam demitidos. O detetive Morrison me ligou enquanto eu voltava para o hotel. Você pode me encontrar na delegacia agora? O que eu encontrei? Precisamos discutir isso imediatamente. Seu escritório não mudará em 8 anos, ainda abarrotado de arquivos de casos e xícaras de café que pareciam experimentos científicos. Mas sua expressão era diferente, mais nítida, mais focada do que quando investigara a morte de Robert. O primeiro marido de Patricia Lawson morreu de ataque cardíaco aos 48 anos. O segundo, Robert, aos 52. Ambos foram cremados em 48 horas, o que é incomum, mas não ilegal. Mas aqui está o que perdemos da primeira vez. Ele espalhou fotos sobre a mesa. Ambos os homens aumentaram suas apólices de seguro de vida 6 meses antes de falecerem. Ambos nomearam Patrícia como beneficiária e ambos apresentaram os mesmos sintomas nas últimas semanas. Fadiga, falta de ar, dor no peito, sinais clássicos de envenenamento por digitálicos, que imitam sintomas de ataque cardíaco. Ele abriu outro documento no computador. Seu marido aumentou o seguro de vida dele no mês passado. $2 milhões. Patrícia Lawson está listada como beneficiária secundária depois de você, mas assim que o divórcio for finalizado, ela se tornará a principal. Terminei. Minha especialista em mensagens recuperou mensagens de texto apagadas de um celular que Patrícia pensava ter destruído. Ela e seu marido discutiram soluções permanentes e ajustes de cronograma em relação a alguém que eles chamam de obstáculo. Dado o contexto, acreditamos que seja você. A sala pareceu menor de repente, as implicações esmagadoras. Não se tratava apenas de dinheiro ou negócios. Patrícia havia evoluído de assassinato financeiro para o tipo real, e Elijah era cúmplice ou próximo na sua lista. Meu telefone tocou com um número que não reconheci. Era Michael Anderson, cujo empreendimento imobiliário representava 40% dos contratos atuais da nossa empresa. Abigail, estou ligando diretamente para você porque algo não está certo. O Nathan faltou à nossa reunião de ontem e enviou materiais abaixo do padrão para o meu canteiro de obras, que nem de longe estavam de acordo com as especificações. Meu encarregado teve que recusar a entrega. A madeira abaixo do padrão poderia ter causado uma falha catastrófica. A voz dele endureceu. Também ouvi dizer que você não trabalha mais na empresa. É verdade? É complicado, Michael. Então descomplique. Contratei sua empresa por causa da sua reputação de qualidade. Se você está começando algo novo, eu quero participar. O contrato pode ser transferido se os termos forem cumpridos. Mais 2 clientes ligaram na mesma hora com preocupações semelhantes. A incompetência de Nathan estava destruindo relacionamentos que eu havia construído ao longo de 20 anos. As substituições de materiais de Sofia haviam causado um pequeno desabamento em um canteiro de obras. Felizmente, sem feridos, mas os problemas de responsabilidade civil estavam aumentando. À noite, eu tinha 3 caixas de arquivo com evidências. Fraude financeira, conspiração para cometer assassinato, sabotagem corporativa e documentação suficiente para destruir a vida de todos que riram da minha humilhação apenas 48 horas antes. Margaret havia rastreado as contas offshore. Morrison havia construído um caso que desencadearia uma investigação federal. Carlos havia guardado imagens que comprovariam premeditação. O relatório preliminar de Sarah Martinez sobre Patrícia incluía outras 2 mortes suspeitas em estados diferentes. A mulher que saiu de casa com nada além de lembranças havia se transformado em algo completamente diferente. Eles pensaram que estavam se livrando de uma esposa e mãe esgotada. Em vez disso, criaram seu pior pesadelo, uma mulher sem nada a perder e tudo a provar.
As caixas de arquivo estavam no meu quarto de hotel como armas carregadas esperando para serem disparadas, mas me forcei a esperar. O tempo determinaria se minhas evidências as destruiriam ou apenas as feririam o suficiente para retaliar. Cada manhã trazia novos relatórios do Carlos que confirmavam o que eu já sabia. Sem mim, a empresa estava se destruindo. O guindaste Henderson quebrou novamente hoje. Carlos me informou durante nossa ligação na manhã de terça-feira. Nathan se recusou a autorizar os custos do reparo, disse que só usaríamos o guindaste reserva. Ele não sabe que vendemos o guindaste reserva há 6 meses. Sofia cuidou da transação sozinha. O operador teve que deixar o canteiro de obras da Mitchell. Pela janela do hotel, observei a chuva riscar o vidro enquanto Carlos detalhava a cascata de falhas. O sistema de faturamento automatizado havia falhado porque Nathan havia esquecido de renovar a licença do software. 3 subcontratados abandonaram o local após atrasos de pagamentos de mais de 90 dias. O seguro de responsabilidade civil expiraria em uma semana porque Sofia estava usando os pagamentos do prêmio para pagar o aluguel da galeria. Registrei tudo em um diário de couro, cada falha registrada meticulosamente com datas, horários e consequências. As anotações metódicas me deram algo em que me concentrar, além do buraco no meu peito onde minha família morava. 32 anos de casamento reduzidos a provas. 2 filhos que criei se tornaram cúmplices na minha eliminação. A batida na minha porta às 3 da tarde foi suave, mas persistente. Pelo olho mágico, vi Rebecca Thompson, minha mentora de 20 anos atrás, quando entrei na construção civil. Ela estava parada no corredor, vestindo um casaco encharcado de chuva e com uma expressão de preocupação determinada. Abigail, abra a porta. Sei que você está aí e precisamos conversar. Rebecca entrou no meu quarto sem me julgar, examinando as caixas de provas e a parede de documentos com o olhar experiente de alguém que construiu um império em circunstâncias piores. Ela havia fundado a Thompson Construction com um único caminhão após o divórcio, transformando-a na maior empresa em 3 estados. A notícia se espalha rápido no nosso setor, disse ela, acomodando-se na desconfortável cadeira do hotel como se fosse um trono. Nathan Brennan me ligou ontem tentando roubar meus contratos. O rapaz realmente achou que mencionar o nome do pai por aí significaria alguma coisa. Eu disse a ele: só trabalho com profissionais que sabem a diferença entre vergalhão e arrependimento. Apesar de tudo, quase sorri com isso. Estou aqui com uma oferta, Abigail, não com uma proposta de caridade. Preciso de alguém que entenda de controle de qualidade, relacionamento com clientes e gestão de projetos. Alguém que possa assumir nossa divisão comercial enquanto eu me concentro em contratos governamentais. Ela tirou uma pasta da maleta. Plano de parceria completo, escritório de canto no edifício Meridian. E aqui está a parte interessante. Tem vista para sua antiga sede. Você pode vê-los fracassar enquanto você os reconstrói. O salário que ela me deu era o dobro do que eu já havia recebido na minha própria empresa. Os benefícios incluíam coisas que eu nunca havia me permitido. Auxílio transporte, conta para despesas, participação nos lucros que realmente significavam alguma coisa. Mas foi a lista de projetos que me deixou sem fôlego. Todos os clientes que me ligaram sobre a incompetência de Nathan já estavam perguntando sobre a transferência de seus contratos para Thompson Construction. Quando você precisaria de uma resposta? Não tenha pressa. 1 semana, talvez 2. Mas devo mencionar que o projeto Anderson está solicitando especificamente o seu envolvimento. Aparentemente, houve um incidente com materiais de baixa qualidade que quase causou um colapso estrutural. Depois que Rebecca foi embora, eu precisava de mantimentos e suprimentos básicos. Os preços do minimercado do hotel eram astronômicos, e eu já estava vivendo de café de máquina de venda automática há muito tempo. O supermercado na Riverside Drive ficava longe o suficiente dos nossos lugares habituais para que eu me sentisse a salvo de encontros inesperados. Eu estava comparando preços de massas quando uma mão agarrou meu braço. Elijah estava ali, com o rosto abatido e o cabelo normalmente perfeito, despenteado. O homem confiante que havia orquestrado minha remoção parecia desesperado, de alguma forma menor. Abigail, precisamos conversar. Você não entende o que está acontecendo. Patrícia, ela não é o que eu pensava. Um movimento lá fora chamou minha atenção.
Patrícia Lawson estava sentada em sua Mercedes, com o motor ligado, nos observando através da fachada de vidro da loja. O homem no banco do passageiro era desconhecido, de pescoço grosso e alerta, seus olhos acompanhando nossa interação com interesse profissional. Solte meu braço, Elijah. Minha voz era tão alta que os compradores próximos se viraram para olhar. Por favor, só 5 minutos. Você está em perigo. Nós dois estamos em perigo. Ela já fez isso antes. Desvencilhei-me e caminhei rapidamente em direção à cafeteria ao lado, pegando meu celular enquanto me movia. A cafeteria estava lotada, cheia de testemunhas, e tinha uma saída pelos fundos, pela cozinha, caso necessário. O detetive Morrison atendeu imediatamente. Patrícia Lawson está no Riverside Market com um homem desconhecido, possivelmente armado. Elijah acabou de se aproximar de mim. Parece em pânico. Fiquei em locais públicos. Estou enviando uma unidade agora. Pela vitrine da cafeteria, observei Elijah sair da loja e se aproximar do carro de Patrícia. Ela baixou o vidro e, mesmo de longe, pude ver sua expressão mudar de charmosa para cruel. Elijah deu um passo para trás, com as mãos erguidas em sinal de defesa. O homem desconhecido saiu do carro, aproximando-se de Elijah com uma intimidação deliberada. Então, sirenes da polícia soaram ao longe, e Patrícia e seu companheiro retornaram rapidamente ao Mercedes e partiram. Morrison retornou a ligação 1 hora depois. Não os encontramos, mas verificamos a placa do carro dela. Ela estava na biblioteca da universidade esta manhã consultando periódicos médicos, especialmente artigos sobre toxinas vegetais que imitam sintomas cardíacos. Ela está piorando. Naquela noite, sentei-me cercado por 12 envelopes pardos, cada um etiquetado com um destino diferente. A Receita Federal receberia documentos de fraude fiscal. O Procurador-Geral do Estado obteria provas de peculato. O Conselho de Construção descobriria violações de segurança e materiais abaixo do padrão. As seguradoras de Patrícia Lawson descobririam padrões interessantes em seu histórico de beneficiários. Mas a obra-prima foi o pacote para a repórter investigativa do Canal 7, Dana Tim, que estava procurando uma matéria sobre corrupção corporativa. Incluía evidências suficientes para iniciar uma investigação, mas omitia as revelações mais prejudiciais. Essas viriam depois, em perfeita sincronia com a tentativa de Elijah de registrar queixa de incapacidade mental contra mim. Cada pacote continha diferentes peças do quebra-cabeça, garantindo que múltiplas investigações fossem iniciadas simultaneamente. Nenhuma agência teria o panorama completo, mas juntas criariam uma rede inescapável. Cópias digitais foram enviadas para contas de armazenamento em nuvem com nomes diferentes. Cópias físicas foram guardadas em um cofre em um banco onde ninguém me conhecia. O 12º envelope era diferente. Continha uma única fotografia, Patrícia e Elijah no armazém às 2h47, e um bilhete. Eu sei de tudo. Sua vez. Aquele envelope seria entregue pessoalmente a Patrícia Lawson amanhã à tarde, logo após os outros serem enviados. Que ela se perguntasse o quanto eu sabia. Que ela entrasse em pânico sobre quais agências já estavam investigando. Que ela cometesse o tipo de erro que pessoas desesperadas sempre cometem quando percebem que seus planos perfeitos estão desmoronando. A chuva havia parado, deixando o estacionamento brilhando sob a luz da rua. Em algum lugar do outro lado da cidade, minha família provavelmente dormia tranquilamente em camas que eu havia escolhido, em quartos que eu havia decorado, confiantes na vitória. O amanhecer do dia 12 chegou e eu estava em um balcão dos Correios, observando o funcionário processar 11 pacotes postais certificados. Cada envelope desapareceu no sistema com um número de rastreamento que anotei cuidadosamente. O 12º pacote, o aviso pessoal de Patrícia, seria entregue por correio exatamente às 14 horas, dando às investigações oficiais uma vantagem de 6 horas. Quando cheguei ao escritório de Rebecca Thompson para meu primeiro dia não oficial de trabalho, a máquina da justiça já estava funcionando. Rebecca me cedeu um espaço de trabalho temporário no andar executivo, um escritório com paredes de vidro com vista para o distrito de construção da cidade. Da minha janela, eu podia ver o prédio que abrigava a Brennan Construction, a empresa que ajudei a construir do nada. Às 9h47, 3 veículos do governo sem identificação entraram no estacionamento da minha antiga sede. Agentes federais saíram com caixas e pastas de mandados, seus movimentos eficientes e experientes.
Através do telescópio de alta potência de Rebecca, que ela guardava para pesquisas de mercado, observei os funcionários reunidos nas janelas, com a confusão visível mesmo àquela distância. Meu telefone, silencioso por quase 2 semanas, começou a tocar às 10h15. A primeira ligação foi de Elijah. Deixei cair na caixa postal e então escutei. Abigail, algo está acontecendo. A Receita Federal acabou de congelar todas as nossas contas. Estão falando de declarações de imposto de renda fraudulentas. Isso só pode ser um engano. Me ligue imediatamente. 5 minutos depois, outra mensagem de voz. O Ministério Público está aqui com um mandado. Estão apreendendo computadores. Abigail, seja lá o que você acha que aconteceu, este não é o caminho. Por favor. A primeira mensagem de Nathan chegou às 10h32. Mãe, não sei o que a senhora fez, mas está destruindo tudo que o vovô construiu. Podemos resolver isso em particular. Como seu advogado, como seu filho, aconselho que entre em contato comigo imediatamente. Ao meio-dia, as mensagens de voz tinham evoluído. A voz de Elijah passou de confusão para raiva e, em seguida, para algo próximo do pânico. Eles encontraram as contas no exterior. Como você sabia sobre as contas no exterior? Patrícia disse que você devia estar nos espionando ilegalmente. Vamos lutar contra isso, Abigail. Você não vai vencer. As ameaças legais de Nathan se transformaram em negociações desesperadas. A construtora está ameaçando revogar nossa licença. 3 projetos acabaram de cancelar seus contratos. Mãe, por favor, vamos conversar sobre isso racionalmente. Podemos resolver isso. Mas foi a mensagem de Sofia que provocou a transformação mais impressionante. Sua voz, normalmente tão confiante e indiferente, embargou com medo genuíno. Mãe, minha galeria foi apreendida. Dizem que foi comprada com dinheiro desviado. Não entendo o que está acontecendo. Não tenho para onde ir. O apartamento estava em nome da empresa. Meus cartões não funcionam. Mãe, eu não sei como. Nunca precisei. Por favor, me ligue. 42 ligações no total até às 15 horas. Documentei cada uma delas, salvando as mensagens de voz em vários dispositivos. Provas do pânico seriam úteis caso tentassem alegar ignorância mais tarde. O entregador confirmou a entrega do pacote de Patrícia às 14h03. Às 14h47, o investigador de Sarah Martinez me enviou fotos que superaram minhas expectativas mais otimistas. Patrícia estava na sacada de sua cobertura, jogando o que pareciam ser as roupas de Elijah no ar da tarde. Ternos caros flutuavam como bandeiras de rendição enquanto ela gritava alto o suficiente para que os prédios vizinhos ouvissem. Ela encontrou as fotos no pacote, explicou Sarah por telefone. Fotos de Elijah com 2 mulheres diferentes em bares de hotel no último ano. Ele estava brincando com ela enquanto ela o estava brincando. Ela estava destruindo tudo que ele deixou na casa dela. As imagens de vídeo do investigador mostraram Elijah chegando ao prédio, olhando para a chuva de roupas e então recuando quando Patrícia apareceu jogar um laptop que explodiu na calçada perto de seus pés. O segurança bloqueou sua entrada enquanto Patrícia podia ser ouvida gritando sobre ter sido enganada. Tem mais, continuou Sarah. Ela desceu até o saguão com uma tesoura, ameaçando cortar os bancos do carro dele. A segurança do prédio teve que contê-la. Elijah fugiu para um motel na rodovia 9. O mesmo onde você está hospedado, na verdade. Ele fica a 3 portas do seu quarto. A ironia era quase poética. O homem que havia orquestrado meu exílio agora morava no mesmo motel barato, provavelmente comendo nas mesmas máquinas de venda automática, definitivamente vivenciando a mesma percepção devastadora de que tudo o que ele pensava controlar havia desaparecido. Rebecca e eu passamos a tarde visitando clientes que expressaram preocupações sobre a estabilidade da Brennan Construction. A reunião com Anderson foi particularmente gratificante. O próprio Michael Anderson nos recebeu em seu escritório, onde as plantas arquitetônicas de seu empreendimento cobriam cada superfície. Abigail, que bom que você está aqui. Recebi uma ligação de Nathan Brennan esta manhã ameaçando processar se eu quebrasse nosso contrato. 20 minutos depois, surgiu a notícia sobre investigações federais na empresa.
Quero que a Thompson Construction assuma imediatamente, com você supervisionando pessoalmente o projeto. Visitamos 6 clientes naquele dia. Todos assinaram contratos de transferência, transferindo seus contratos para a Thompson Construction. O valor combinado ultrapassou $8 milhões, mais do que toda a receita anual da Brennan Construction no ano anterior. Carlos ligou quando voltávamos ao escritório. Senhora B, está um caos aqui. 17 funcionários já pediram demissão. Os demais estão atualizando currículos. Nathan tentou realizar uma reunião de segurança, mas não conhecia os protocolos básicos. Alguém ligou para a OSHA sobre as violações. Eles virão na segunda-feira. Carlos, a Thompson Construction precisa de um gerente de armazém experiente. Mesma equipe, melhor remuneração e padrões de segurança rigorosos. Interessado? Seu alívio era audível. Quando começo? À noite, Rebecca e eu tínhamos contratado 12 dos melhores funcionários da Brennan Construction, garantido 4 contratos importantes e estabelecido um cronograma de transição que colocaria o projeto Anderson de volta ao cronograma em uma semana. Comemoramos com um café em seu escritório, observando o último veículo do governo sair do estacionamento da Brennan Construction. Sabe qual é a parte mais bonita? Disse Rebecca, estudando o prédio através do telescópio. Você não os destruiu. Você apenas se retirou da equação e deixou que eles revelassem quem realmente eram. A fraude, o roubo, a incompetência, tudo isso sempre esteve lá. Você era apenas a base que mantinha tudo unido. Meu celular vibrou com a mensagem de texto número 43 do Elijah. A Patrícia sabe sobre as outras mulheres. Ela está ameaçando ir à polícia por causa de alguma coisa. Não sei o que você começou, mas está destruindo tudo. Apaguei a mensagem sem responder. Amanhã, a notícia se tornaria pública. A reportagem investigativa de Dana iria ao ar no noticiário da noite. A comunidade da construção civil ficaria sabendo da fraude, das violações de segurança e das investigações federais. No final da semana, a Brennan Construction existiria apenas como um conto de advertência sobre ganância e traição. Mas esta noite, sentei-me no meu escritório temporário, contemplando a cidade que ajudei a construir, uma estrutura de qualidade de cada vez. Amanhã, assinaria meu contrato de trabalho com a Thompson Construction. Amanhã, começaria a reconstruir minha vida profissional nos meus próprios termos. O telefone tocou mais uma vez. Ligue para o número 44. Desta vez, reconheci o número como sendo da recepção do motel. Elijah provavelmente estava tentando me contatar pelo telefone deles, já que eu não atendia suas ligações. Deixei tocar, arrumei minhas coisas e fui para meu quarto em outro hotel do outro lado da cidade. O novo quarto de hotel parecia mais seguro, a 32 quilômetros de Elijah e suas tentativas desesperadas de me contatar pela recepção do motel. Eu tinha acabado de organizar meus novos materiais de escritório quando a reportagem investigativa de Dana Tim começou a passar na televisão. Sua expressão séria preencheu a tela enquanto ela estava do lado de fora da sede da Brennan Construction. O prédio parecia abandonado, apesar de estar no meio do expediente. Hoje à noite, investigamos o colapso repentino de uma das empresas de construção mais confiáveis da região após batidas federais e várias prisões, anunciou Dana. Atrás dela, trabalhadores removiam as letras de bronze com o nome Brennan da fachada do prédio. Cada letra caía na caçamba de um caminhão com um estrondo oco. Meu celular vibrou com uma mensagem do detetive Morrison. Em vez disso, sintonize no canal 5. Você vai querer ver isso ao vivo. Troquei de canal para encontrar notícias de última hora. Agentes federais escoltavam Elijah algemado para fora do motel da rodovia 9, de cabeça baixa, com o terno caro substituído pelas roupas amassadas que ele usava há dias. O horário era 18h47, exatamente 3 semanas desde a minha emboscada de aniversário. A voz do repórter ecoou pela filmagem. Elijah Brennan, fundador da Brennan Construction, foi preso sob acusações de sonegação fiscal, fraude e conspiração. A cena mudou para o escritório de advocacia de Nathan, no centro da cidade. Através das portas de vidro, agentes podiam ser vistos carregando caixas enquanto Nathan permanecia imóvel na recepção. Seus colegas recuavam como se seus problemas jurídicos pudessem ser contagiosos. Sua prisão ocorreu diante dos sócios seniores, que outrora elogiaram sua eficiência implacável.
Eles o conduziram para fora pela entrada principal, garantindo que todos vissem a ruína pública do menino de ouro. A prisão de Sofia foi mais discreta, mas não menos completa. A galeria que ela tanto amava estava envolta em fita amarela. As janelas que ela passará semanas arrumando agora estavam bloqueadas por apreensões federais. Os agentes a encontraram sentada no escritório dos fundos, cercada por peças que ela não conseguia mais vender, de um negócio que não existia mais. O repórter notou que ela saiu em silêncio, aparentemente em choque. A prisão de Patricia Lawson proporcionou o clímax dramático da noite. Helicópteros de notícias sobrevoavam sua cobertura enquanto os agentes tentavam entrar. Ela podia ser ouvida gritando sobre seus direitos, sobre conspiração, sobre ter sido incriminada. As imagens a mostraram sendo arrastada para fora, ainda de saltos de grife e um hobby de seda, com o cabelo perfeitamente penteado e finalmente desgrenhado. O repórter mencionou acusações adicionais sendo preparadas relacionadas às mortes de 2 maridos anteriores. Morrison ligou enquanto a cobertura continuava. Você pode vir à delegacia amanhã de manhã? Há algumas coisas que você precisa saber sobre o que descobrimos. Na manhã seguinte, o escritório de Morrison parecia diferente. A exaustão em seus olhos havia sido substituída por uma satisfação sombria. Ele espalhou pastas sobre a mesa, cada uma etiquetada com nomes que eu reconhecia. As mensagens de texto que recuperamos são contundentes. Patricia e Elijah discutiram exaustivamente sua remoção. A emboscada de aniversário deveria desestabilizá-la, torná-la vulnerável. Patricia havia conseguido digitalina de um contato no México. O plano era esperar 3 meses e depois convidá-la para um jantar de reconciliação. Meu estômago revirou, mas Morrison continuou. Aqui está a parte irônica. Patricia estava planejando a morte de Elijah para aproximadamente 8 meses depois. Ela já havia redigido documentos transferindo os bens dele para o nome dela. Seu marido achava que era o predador, mas ele sempre foi a presa dela. Ele me mostrou uma mensagem da Patricia para um número desconhecido. E é mais fácil de gerenciar do que o esperado. Depois que a for resolvido, precisaremos de 6 a 8 meses antes do ataque cardíaco dele. Só os contratos de construção valem 8 milhões. Sua saída interrompeu tudo, explicou Morrison. Sem você para culpar pelo colapso da empresa, Patricia não poderia se posicionar como a salvadora de Elijah. Quando a investigação começou, ela entrou em pânico, agiu rápido demais e cometeu erros. Seu silêncio salvou sua vida e provavelmente a dele também. Voltei aos escritórios da Thompson Construction e encontrei meu espaço de trabalho permanente pronto. O escritório de canto que Rebecca havia prometido tinha vista para todo o distrito de construção. Pelas janelas do chão ao teto, vi um aviso de execução hipotecária sendo afixado na casa que eu havia projetado com tanta esperança décadas atrás. Os trabalhadores foram gentis com o aviso, como se compreendessem o peso do que estavam afixando. Ao longo do dia, ex-funcionários da Brennan Construction passaram por aqui para me agradecer por tê-los contratado na Thompson. Carlos havia trazido toda a sua equipe de depósito. O encarregado do projeto Anderson havia convencido suas melhores equipes a fazer a troca. Até a recepcionista, Maria, que trabalhava na Brennan havia 15 anos, agora estava sentada na recepção da Thompson. Você nos deu dignidade nessa transição, disse Maria, com lágrimas nos olhos. Você poderia ter nos deixado afundar com eles, mas não o fez. A correspondência chegou às 15 horas, com 3 cartas encaminhadas do hotel. A letra de Nathan no primeiro envelope estava trêmula. A letra firme e formal foi substituída por rabiscos desesperados. O bilhete dele foi breve. Mãe, preciso de dinheiro para o refeitório. Estão ameaçando tirar minha licença de advogado. Sei que não tenho o direito de pedir, mas não sei a quem mais recorrer. Os outros presos descobriram que sou advogado. Não é seguro aqui. A carta da Sofia tinha 3 páginas, com sua caligrafia artística, apertada e manchada de lágrimas. Nunca aprendi nada de verdade, mãe. Você tentou me ensinar, mas eu achava que estava acima de tudo. Achei que o dinheiro sempre estaria lá. Nem sei fazer café direito. A casa de recuperação me obriga a lavar louça, e eu nem sei fazer isso direito? Tenho 26 anos e estou começando do zero. A mensagem de Elijah chegou por meio de seu defensor público, digitada em papel timbrado oficial.
Senhora Brennan, meu cliente afirma que Patrícia Lawson manipulou toda a situação. Ele afirma ter sido coagido a participar do processo de divórcio e não tinha conhecimento dos elementos criminais envolvidos. Ele deseja discutir a possibilidade de um depoimento sobre seus anos como cidadão cumpridor da lei. Criei uma nova pasta no meu arquivo, rotulando-a como presentes de aniversário com caneta permanente. Cada carta foi para dentro, não por crueldade, mas como prova das consequências. Eles me deram os papéis do divórcio no meu aniversário de 60 anos. O universo retribuiu o favor com mandados de prisão para o aniversário deles. Naquela noite, eu estava no meu novo escritório enquanto o sol se punha sobre a cidade. A placa da Brennan Construction havia desaparecido completamente, deixando apenas letras fantasmas na fachada do prédio, onde décadas de intempéries haviam deixado suas marcas. Amanhã, a demolição do interior começaria, deixando o vazio para novos inquilinos. Rebecca se juntou a mim na janela e me entregou uma xícara de chá. Algum arrependimento? Pensei na pergunta, observando a última luz se apagar da minha vida passada. Eles me ensinaram algo valioso. Às vezes, a melhor vingança não é destruir aqueles que te machucaram. É recuar e deixar que eles se destruam enquanto você constrói algo melhor a partir das cinzas deles. O noticiário local foi exibido na televisão do escritório, exibindo novamente imagens das 4 prisões. O repórter mencionou que novas acusações eram feitas diariamente à medida que mais evidências surgiam. O Conselho da Indústria da Construção Civil havia revogado permanentemente a licença da Brennan Construction. A Receita Federal, IRS, havia apreendido todos os bens enquanto aguardava a investigação. Patrícia Lawson estava sendo investigada por mais 2 mortes suspeitas em outros estados. A justiça chegou exatamente 3 semanas depois do meu aniversário, usando algemas e portando mandados federais. 6 meses transformaram tudo, exceto o nascer do sol. Fiquei na janela do meu novo apartamento, observando o mesmo sol pintar o mesmo céu, mas tudo que ele iluminava havia mudado. O café em minhas mãos vinha de uma máquina que eu havia escolhido, preparado exatamente como eu preferia, sem levar em conta o gosto de ninguém. A caneca, uma peça de cerâmica feita à mão por um artista local, não tinha história, nem memória, nem o fantasma de tempos melhores assombrando sua borda. O apartamento em si era menor que a casa, mas cada metro quadrado me pertencia inteiramente. Os móveis não revelavam nenhuma história de compromisso. A poltrona de couro para leitura perto da janela chamou minha atenção em um leilão de espólio, e eu a comprei sem pedir permissão nem verificar contas conjuntas. A mesa de jantar acomodava 4 pessoas em vez de 8, feita de pinho reaproveitado por um artesão que entendia que imperfeições podem ser belas. Acima dela, havia fotografias dos últimos 6 meses. Carlos e sua família em um churrasco. Rebecca e eu assinando contratos. A cerimônia de conclusão do projeto Anderson, onde Michael Anderson me creditou publicamente por salvar seu empreendimento. Meu telefone tocou com Margaret Winters ligando para confirmar os planos para o almoço. Ela havia se tornado uma presença constante na minha nova vida. Nossa amizade da faculdade se reavivou com a crise e se fortaleceu com a sobrevivência. Agora nos encontrávamos semanalmente, 2 mulheres que aprenderam que recomeçar aos 60 não era um prêmio de consolação, mas um presente inesperado. A cerimônia de parceria na Thompson Construction estava marcada para aquela tarde. Rebecca insistiu em torná-la formal, convidando clientes e líderes do setor para testemunhar a transição de funcionário para sócio igualitário. Os documentos já estavam assinados. Eu já tinha aprendido a ler cada palavra. Mas Rebecca entendia o valor do reconhecimento público. A sala de conferências estava cheia de pessoas que tinham assistido à minha humilhação pública e à minha reconstrução pessoal. Michael Anderson chegou cedo, trazendo a esposa, que me puxou de lado para sussurrar sua admiração. 3 outros clientes importantes compareceram, cada um tendo transferido seus contratos de Brennan para Thompson especificamente por causa do meu envolvimento. O inspetor de construção, que havia sinalizado as violações de segurança de Nathan, apertou minha mão com genuíno respeito. Rebecca subiu ao pódio, sua voz ecoando pela sala com autoridade praticada. Há 6 meses, esta empresa conquistou algo inestimável. Integridade em forma humana. Abigail Brennan se reconstruiu e reconstruiu nossa divisão comercial simultaneamente, garantindo 8 milhões em novos contratos e mantendo um histórico de segurança impecável.
Hoje, ela se torna minha sócia na Thompson Construction, embora ela sempre tenha sido minha igual em todos os aspectos importantes. Os aplausos foram diferentes de qualquer reconhecimento que eu já tivesse recebido. Foram conquistados inteiramente pelos meus próprios esforços, não pela glória refletida no sucesso do meu marido ou nas conquistas dos meus filhos. O champanhe tinha um sabor mais doce porque eu mesmo o havia pago. Naquela noite, uma carta chegou ao meu escritório. Selo oficial do Departamento Federal de Prisões. O número de prisão de Elijah no canto. Dentro, um formulário de solicitação de visita com uma nota escrita à mão. Por favor. Uma conversa antes da minha transferência. Há coisas que você precisa saber sobre as crianças. Segurei o papel por um longo momento, sentindo seu peso. O homem que havia orquestrado meu descarte estava invocando nossos filhos para me manipular uma última vez. Mas a curiosidade venceu. 3 dias depois, eu estava sentado na sala de visitas de um centro de detenção federal, observando-os trazerem alguém que se parecia com Elijah, de 10 anos. Seu macacão laranja estava folgado em um corpo que havia perdido 13 quilos. A postura confiante havia sido substituída por uma postura defensiva. Quando ele se sentou à minha frente, separados por um vidro reforçado, suas mãos tremiam ao atender o telefone. Você parece bem, disse ele, com a voz rouca do outro lado do fone. Não disse nada, fiquei esperando. Eles estão com dificuldades. Nathan e Sofia. O defensor público diz que Nathan pode pegar 18 meses de prisão preventiva se cooperar integralmente. Sofia está em uma casa de recuperação aprendendo habilidades profissionais. Ele fez uma pausa, analisando meu rosto em busca de uma compaixão que não estava lá. Há crianças, Abigail. Eles deixaram de ser meus filhos quando riram da minha dor. Seu rosto se contraiu levemente. Preciso de dinheiro para o refeitório e um advogado, um de verdade. A equipe da Patrícia está tentando me culpar por tudo, me colocando como mentor quando ela estava me manipulando o tempo todo. Você fez suas escolhas, Elijah. Cada assinatura, cada mentira, cada encontro secreto com Patrícia. Tudo isso foram escolhas. Eu te amei uma vez, disse ele, desesperado. 32 anos não contam para nada? Contava tudo. É por isso que a traição foi tão completa. Levantei-me para ir embora. Abigail, por favor. Sua voz falhou ao telefone. Estou sendo transferido para uma prisão federal no Arizona. 5 anos no mínimo. Vou morrer lá. Desliguei o telefone e fui embora. Seus gritos abafados me seguiram através do vidro reforçado. O desespero em sua voz era o mesmo tom que eu carregava no peito naquela manhã em que me emboscaram. Agora era seu fardo para carregar. Uma semana depois, chegou outra carta inesperada. Desta vez, de Jennifer, ex-mulher de Nathan, de quem ele havia se divorciado 2 anos antes, alegando que ela não tinha ambição. Ela estava com dificuldades, escreveu, tentando recomeçar a vida depois que Nathan escondeu bens durante o divórcio. Ela tinha ouvido falar do meu novo cargo e se perguntou se a Thompson Construction tinha vagas para iniciantes. Contratei-a como assistente administrativa. Ela chegou naquela primeira manhã, nervosa, mas determinada, grata pela oportunidade que Nathan nunca lhe dera. Vê-la lentamente recuperar sua confiança ao longo das semanas seguintes foi como se o equilíbrio do universo estivesse sendo restaurado. Os noticiários acabaram parando de cobrir o escândalo da Brennan Construction. Elijah pegou 7 anos de prisão. Patrícia foi condenada à prisão perpétua sem liberdade condicional após ser associada a 4 assassinatos em 3 estados. Nathan recebeu 2 anos de prisão e a suspensão permanente da Ordem dos Advogados. Sofia recebeu liberdade condicional e serviço comunitário, embora a casa de recuperação tenha informado que ela estava finalmente aprendendo habilidades básicas para a vida. Guardei as cartas deles na pasta marcada como presentes de aniversário, lendo-as ocasionalmente para me lembrar de quão longe eu havia viajado desde aquela manhã de crueldade orquestrada. Eles me deram papéis de divórcio e ordens de despejo, pensando que estavam encerrando minha história. Em vez disso, me deram liberdade para escrever uma melhor. De pé no meu escritório, ao final de mais um dia, observei as luzes da cidade iniciarem seu espetáculo noturno. Em algum lugar nas prisões federais do país, as pessoas que tentaram me apagar estavam aprendendo o que realmente era ser apagada.
Aqueles 42 chamados desesperados chegaram tarde demais porque o karma já havia sido acionado no momento em que eles escolheram a crueldade em vez da compaixão. Meu celular ficou em silêncio na minha mesa. Não era mais uma fonte de medo, mas uma ferramenta para o negócio que eu estava construindo nos meus próprios termos. O amanhã traria novos contratos, novos desafios, novas oportunidades para provar que a melhor vingança não era a destruição, mas a reconstrução. Eu havia construído a beleza a partir das cinzas deles, e ela era inteiramente minha. Se essa história de vingança calculada te deixou sem fôlego, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Abigail assinou calmamente cada documento com um sorriso sereno, sabendo que já havia colocado seu plano em ação. Qual foi o seu momento mais gratificante? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes como esta. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum post.